o seu espírito falando com você. Você volta àquela dimensão, você tem uma revelação ampla do que Deus está falando com você, porque teu espírito estava falando ali dentro. É teu espírito buscando a Deus. Anota aí, anota aí. Quando você está tendo sonhos providos do seu espírito, ou você está vendo Deus falando com você, buscando você, amém? Ou você está buscando a Deus em espírito. Há momentos que eu vou dormir, o meu espírito busca a Deus. Eu ouço meu espírito orar em línguas, em sonhos. Eu ouço meu espírito falar. Eu ouço meu espírito trabalhar, batalhando. Eu falei, meu espírito tendo comunicação com Deus, ou seja, é meu próprio espírito buscando a Deus nos sonhos. Olha só que maravilha. É da mesma forma que eu estou aqui, eu vou orar, eu tenho êxtase, né, visões. Meu espírito buscando a Deus, eu vejo meu espírito falando certas coisas com Deus. Eu entro na dimensão do espírito, eu ouço isso. Isso é maravilhoso. Pega aí, tá? Vai aprendendo sobre isso. E outro ponto é quando os anjos de Deus estão se comunicando com o nosso espírito. Amém? Quando o anjo de Deus está se comunicando com o nosso espírito. Isso aqui é muito importante. Na dimensão do espírito, os sonhos na dimensão do espírito, então você tem a comunicação de Deus com você, a comunicação do seu espírito com Deus e a comunicação entre os anjos e seu espírito, trazendo revelações e visões para vocês. Eu vou voltar a repetir para vocês o poder que existe, a importância que existe nos sonhos. É tão grande, vale ressaltar de novo para vocês, é tão grande que todos deveriam aprender, ouvir e trabalhar com Deus nos sonhos. E eu vou ensinar vocês algumas, na próxima live de amanhã, né? Como você receber sonhos de Deus, como que acontece, minhas dicas para que você possa entrar na dimensão dos sonhos espirituais, antes de dormir, o que você faz, né? O cuidado do corpo e os sonhos, tudo isso eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então vamos lá, presta atenção e vamos continuar aqui no ensinamento. Quando você tem sonhos na dimensão da alma, da fonte provida da alma, dos sonhos, é a sua alma falando os desejos dela, as emoções dela, expressando sentimentos, amém? Revelando coisas do passado, mostrando coisas do passado, do presente e o desejo para o futuro. Isso é a alma. Os sonhos da alma, eles expressam os desejos dela. Então, quando os sonhos são providos da fonte da alma, eles expressam os desejos da sua alma em conquistar alguma coisa, em comprar, em vencer, em casar, seja o que for. Então, às vezes, dentro da dimensão dos sonhos da alma, Deus fala com a sua alma, tá? Então, quando fala que Deus fala com a sua alma, quando você está tendo sonhos com a alma, você encontra o Senhor, você encontra os anjos, você pode se encontrar, tá? Diretamente com a dimensão da sua alma, porém a dimensão é diferente, tá? As visões, o ambiente disso é diferente. Quando eu tenho sonhos provido do Espírito, né? Eu vejo meu Espírito fala com Deus, o Deus fala comigo, anjos, é uma atmosfera, eu vejo de branco, eu vejo meu Espírito daquilo que ele é. Eu me vejo como eu sou no mundo espiritual. E isso tem muitas dimensões também, tá? Tem graus e elevações dentro da dimensão do sonho. Aí tem um modo avançado que eu vou falar com vocês depois de sexta-feira, quem for entrar no avançado comigo, tá bom? Então quando eu falo, quando eu estou tendo visões, né, no meu espírito, dinâmica com Deus dentro da dimensão do meu espírito, isso tem grau, tá? Tem dimensões que se abrem, que eu sou levado, eu posso ser arrebatado. Quando eu durmo, já sou arrebatado. Eu posso transitar de uma porta para outra. Isso é outro assunto que eu quero falar com vocês mais para frente, tá? Então, cada dimensão das fontes que se abrem dos sonhos, pode vir do espírito, da alma, dos sonhos providos do corpo, ou dos sonhos de batalhas contra espíritos malignos, existem graus de manifestações ali dentro, tá bom? Lembre-se disso. Então, escreve aí para vocês, outro ponto importante. Pode escrever aí, anote isso aí. Níveis, vou colocar níveis para ficar mais forte, de revelação, de revelações e visões nos sonhos. Pronto, existem níveis. Às vezes eu tenho níveis tão violentos, tão extraordinários nos sonhos que eu falo, uau, eu volto banhado de unção e da dimensão da glória. Então tem sonhos que a revelação é tão intensa do Senhor sobre mim, e às vezes eu vejo o próprio Senhor, eu vejo os anjos, eu vejo atmosferas poderosas no mundo espiritual, né? Que é tão tremendo aquelas impartições que estou recebendo nos sonhos. Então eu volto daquela dimensão ali, banhado de glória, porque foi muito profundo o nível que eu entrei. Então foi uma outra esfera do profético que eu entrei, outra dimensão do profético. Então vamos lá. Os sonhos,
provida da dimensão da alma. Você tem que estar muito atento sobre isso, tá? Porque são expressões que você pode se conhecer, coisas que você não está se entendendo. Quando você entra em sonho e dorme, a sua alma, ela pode comunicar o teu próprio entendimento. Ela revela o que você de fato é. Você se descobre nos sonhos da alma. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda. Quando você está tendo sonhos da alma, você pode se descobrir coisas que você desconhece quando você está no seu consciente acordado. A minha alma, quando tem sonhos dela, ela revela algumas coisas para mim, né, importantes, que eu preciso entender minha própria alma. Tem muitos de vocês que têm orfandade na alma. Você acha que a tua vida está muito bem, mas aí você tem os sonhos da alma e a sua alma mostra que ela está tão órfã, tão carente, que ela está necessitando ter paternidade. Ter um pai espiritual, alguém que vai te acompanhar. Ela expressa a necessidade, às vezes, de ter um amigo. Ela mostra a solidão que ela está tendo. Entende? Então lembre-se disso. Todos os sonhos, não importa a fonte, algo está sendo comunicado a você que você precisa prestar atenção. Até quando você tem sonhos em relação de batalhas espirituais contra as forças demoníacas. Até ali tem alguma coisa que você tem que prestar atenção, ok? Então eu vou te ensinar como lidar com isso. Isso é muito importante também, você aprender a lidar com isso. Irmão, então vou te falar. O que mais recebo é pessoas querendo me mandar sonhos e me pedindo ajuda para interpretações. Eu vou te ajudar você a aprender a interpretar teu próprio sonho. Então aprenda a interpretar seus sonhos. Então como é que eu começo a aprender a interpretar os sonhos? Primeiro, entendendo quais são as fontes. E identificando elas. Você vai aprender a identificar esses 4 tipos de fontes que eu falei. Então vamos lá. Os sonhos providos da alma, Deus também se comunica com ela. E ela revela o desejo dela por Deus. Então, às vezes, você vai entender que a sua alma está falando com Deus. Ela está buscando a Deus. Então, vai ter sonhos que você vai ver, né? Através da simbologia, que eu falo sobre simbologia de sonhos. Deixa aqui 3 aqui, ó. Simbologia de sonhos. Eu já tenho módulo, tem tudo escrito isso aqui para vocês. Mas eu quero falar de uma maneira bem prática, bem conversativa com você aqui, né? com vocês aqui na nossa dinâmica de ensino aqui. Dentro, né, de cada fonte, nós temos níveis de revelação, ok? Temos informações importantes. Nenhuma delas, tá, pode ser descartável. Mesmo que seja uma coisa muito insignificante, alguma coisa está sendo comunicada a você quando você dorme através das visões, das simbologias, né? E esse âmbito que você entra de informações, essas visões paronâmicas dos sonhos, esses filmes longos ou curtos que passam quando você dorme. Jó capítulo 33, versículo 14. Abre aí na tua casa aí. Olha o que eu vou falar para você aqui agora. Vou te mostrar os versículos importantes, chaves da Bíblia. E vou ver aqui alguma coisa aqui em hebraico para vocês aqui. Vamos lá. Vamos lá. Jó. Anota aí, Jó. Capítulo 33, versículo 14. Ok. Jó 33, 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos. Mas o homem não atenta para isso. Em sonhos e visões de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama, então se abre-lhes os ouvidos e lhes cela a instrução. Aleluia! Eu acho profundo isso aqui, extraordinário, essa palavra de Jó aqui. Extraordinário. Extraordinário. Você vê que em sonhos e visões, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormece na cama, então Deus lhe abre os ouvidos e sela a sua instrução. Aleluia. Vamos lá. Abre-lhe os ouvidos e sela-lhe as instruções. A palavra instruções em hebraico aqui para você é mokar. Mokar significa disciplina, correção. Então, Deus, Ele te ensina e te corrige quando você entra na dimensão dos sonhos. Então, dentro da dinâmica dos sonhos, podemos ser disciplinados, podemos aprender, podemos ser corrigidos, disciplinados por Deus dentro da dimensão dos sonhos. Eu já passei por tudo isso na minha vida. Passo e vivo isso diariamente. Todos os dias, como vou dormir, tem uma dimensão de sonho que se abre para mim. Todos os dias. Então,
você vai entender que quanto maior, aprenda aí, anota isso aí, quanto maior a sua unção e seus dons proféticos estão abertos, as dinâmicas dos seus sonhos se tornam ainda mais elevadas e profundas. Anota aí. Quanto maior a minha unção e os dons proféticos que eu possuo, as dinâmicas dos meus sonhos se tornam ainda mais elevadas e profundas. Se você tem o dom da profecia, tá? Anota aí. Se você tem o dom da profecia, o dom da profecia, quando você tem dons proféticos de revelação, né? A unção de revelação, dons, é porque eu vou ensinar para vocês outro dia isso aí, né? Os dons proféticos. Agora, o dom da profecia, o dom de revelação, quando você tem isso, nos seus sonhos eles se manifestam. Beleza. A autoridade que você tem espiritual, nos seus sonhos, elas se manifestam. Eu sou levado em espírito nos sonhos. E a autoridade que eu tenho como profeta e como apóstolo, eu ministro nas pessoas nos sonhos. Eu vou a presidentes, a nações. Por quê? Anota aí. Dentro da dinâmica dos sonhos, os sonhos, eles refletem, eles revelam, eles trabalham, refletem, revelam e trabalham na dimensão que eu possuo de autoridade e a unção que eu tenho. Então, o seu grau de autoridade e influência que você tem no mundo espiritual, eles se manifestam dentro dos sonhos. Gravou isso aí? Gravou isso aí? O tipo de visões que eu tenho nos sonhos e também as visões noturnas ou visões diárias que eu tenho, elas refletem o meu grau de autoridade profética. Como profeta, eu sou um profeta para as nações, sou um profeta para a igreja. Então, eu tenho visões, revelações de Deus para a igreja brasileira, para as nações, para presidentes, eu sou com presidentes, eu sou com nações, porque reflete a minha autoridade espiritual e o meu destino, o meu desígnio. Então, geralmente, dentro da dinâmica dos sonhos, o tipo de visões e sonhos que você tem, reflete o seu nível de governo, de autoridade espiritual e esfera de atuação dessas autoridades que você tem. Então, se você é um empresário e não é pastor, então geralmente você vai ter visões dentro da área empresarial, dentro do seu âmbito de trabalho, ok? Da sua esfera. Agora, se você é um empresário, você é pastor, você vai ter múltiplas dimensões dentro da igreja, com pessoas, dentro das empresas. Então você vai ter que aprender a dividir quando você tiver um sonho. Deus está falando com qual âmbito de autoridade? É o seu no altar, seu sacerdócio ou sua área empresarial? Então você tem que demandar essas coisas. Você tem que entender que os sonhos refletem, vão falar com você dentro das dimensões que você possui de autoridade e seus âmbitos de autoridade. Isso aqui é muito bom. Também gostou disso aqui? Anota sobre isso aí. Pronto. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui você tem que aprender. Isso aqui já era para ter aprendido há muito tempo. Isso aqui. Então, eu vou ensinar para vocês a profundidade do profético nos sonhos. Tá bom? Então, deixa o teu like aí. Se você está gostando desse seu like aqui, que talvez você não vai ouvir muito isso aí por aí, não. Então, vamos aprender aqui. Aproveita que tá o manazinho descendo do céu que essa manhã aqui. Aqui no hebraico, presta atenção. Aqui no livro de Jó, capítulo 33, versículo 15. Em sonhos, a palavra em hebraico, sonhos, é shalom. 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 Shalom significa sonhos. A raiz dessa palavra, tá? Ela vem, olha só, de shalom, é com CH, tá? Shalom. Shalom. Eu acho que eu estou pronunciando, não sei pronunciar tão de hebraico, eu estudo hebraico, mas eu estou aprendendo cada vez mais as pronúncias profundas. Ela vem da raiz de restaurar a saúde, ser forte, saudável. Sonhar profeticamente. É a raiz da palavra sonhos. Então, sonho em hebraico, ok? Shalom. Shalom. Não shalom. Shalom. Não. Shalom. Ok? Então, vê lá. Visões. A palavra em hebraico, visões, já é outra palavra. Então, Deus fala em sonhos e visões. Dentro dos sonhos, você tem visões. Que é Shizayon. Shizayon, acho que estou pronunciando correto, tá bom? Shizayon. Vale de visões. Visões, oráculo, profecia, comunicação divina. Ok? Ela vem da raiz shazar, que é ver, perceber, olhar, observar, profetizar e pronunciar. Segura agora, segura que eu vou te ensinar para você. Vai pegando o negócio, tá ficando forte aqui. A Bíblia diz que Deus, ele sela a sua instrução. Presta atenção.
Está lá, está no livro de Jó, capítulo 33, versículo 15. Então ele abre-lhe os olhos e sela as instruções. Olha o que significa isso. Ele sela. Obrigado, Espírito Santo, pela sua unção. Obrigado pela sua unção. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua sabedoria. Ele sela, significa ele lacra, fechar com selo. Chaton, chatan. Todas essas palavras, ela tem o mesmo prefixo. Sonho, visão e selar. Todo seu prefixo, chá, ch, chá. É um pronunciamento, é um selo, é um poder que te sela. Aleluia, maravilhoso. Então, toda vez que você tem um sonho provido de Deus, você recebeu um selo, uma autorização, uma autoridade, algo se abriu na tua vida. Algo te foi dado. Então, lembre-se disso. Quando Deus está se revelando com vocês em sonhos, aleluia, aleluia. Ele está te selando, ele está te dando um decreto, uma autoridade, um novo tempo. Algo está sendo concedido a você quando Deus fala na dimensão dos sonhos com você. Quando ele fala no teu espírito. Quando Deus está falando, ele está te selando. Aleluia. Dentro da dinâmica dos sonhos, presta atenção. Você tem visões. Visões não é revelação. Visões, ela é composta de simbologias, de filmes paronâmicos para vocês que passam diante de você, que você tem que ter interpretação para ter a revelação, para entender. A revelação, ela está nos códigos da simbologia dos sonhos. Então você, no sonho, da simbologia, você tem que extrair, através da interpretação, a revelação. Aleluia. Se tu pega a revelação, obrigado aí pessoal no YouTube aí, se tu pega a revelação, olha só que maravilhoso, você tem acesso. Você começa a ter acesso. Então, o importante é saber interpretar e saber extrair a revelação. Então, quando Deus, quando está falando com você em sonhos, às vezes, presta atenção, anota aí. A dinâmica dos sonhos são essas. Há sonhos que Deus fala com você na dimensão do Espírito, que começa um processo de revelação progressiva, visões progressivas. Então, eu acabo de ter um sonho. Olha só, eu volto, eu falo, Senhor, o que isso quer me dizer? Eu entro na interpretação, me revela mais um pouco. Aí às vezes eu começo a ter visões noturnas, quando eu volto dos sonhos, as visões começam a vir, Deus começa a dar continuidade, a revelação em outras visões comigo. A mesma coisa que eu vi em sonhos, eu começo a ter em visões agora eu estou lúcido, estou acordado, e cai a visão no meu de êxtase em mim, e visões noturnas. E quando a visão noturna vem, geralmente, ela não precisa passar pelo filtro de interpretação, porque ela já é a revelação direta. Então, eu já tenho a revelação. Não preciso ficar procurando interpretação. Então, há sonhos que ela tem que passar profundamente pelo filtro da interpretação, que são difíceis. Há sonhos que são autorrevelativos. Anota aí. Meu Deus do céu, isso aqui é muita graça, Deus está me falar com vocês. Sonhos autorrevelativos, o que significam? Tu já acorda e já sabe o que quer. Tu já tem a interpretação imediata, ou seja, a revelação já foi te dada imediata. Não precisa passar por filtro. Então, qual é a diferença entre... Anota aí, talvez você não sabe sobre isso. Visão noturna, está aqui no livro de Jó, capítulo 33. A diferença entre sonhos e visão noturna de noite é que a visão noturna, ela vem sem passar por filtro de interpretação. Ela é a revelação direta, Deus se comunicando diretamente com você, tu já sabe plenamente o que ele está falando com você. Como está no livro de Atos, capítulo 16, quando Paulo, ele tentou ir para certa região, depois tentou para outra região, não conseguiu, aí ele de noite foi orar, ele teve uma visão noturna, que ele via em visão um homem da Macedônia chamando ele. Então, quando ele voltou da visão, ele rumou diretamente para a Macedônia, porque ele não precisava perguntar, Deus, será que é isso mesmo? É isso que está falando comigo? Me dá mais uma interpretação. Não. Aí já foi direto, é objetivo. Então, quando nós temos visões noturnas, as revelações elas são objetivas. Você já entende plenamente o que Deus está falando com você. Então, tu já volta plenamente com a revelação. Tu não precisa passar pelo filtro da interpretação. Tu já sabe para onde tem que ir, o que tem que fazer e ponto final. É o que acontece comigo. Amém? Tá sendo bom para vocês aí? Se você está gostando, não deixe de dar seu like, de compartilhar, ajudar esse canal aí. Amém? Vamos lá, legal, muito bom. Vamos continuar com vocês aqui agora. Vamos lá, deixa eu ver o que eu vou puxar para você de bom aqui agora.
Vamos lá. Entendendo a dimensão dos sonhos. Então, o que é a visão? Já falei para vocês. O que é a visão? Tá? Basicamente, você já sabe o que é uma visão. Visão é semelhante a um sonho. Porém, a grande diferença é que ela ocorre quando nós estamos acordados e com a mente consciente. Os sonhos é quando nós estamos inconscientes. Então, dentro dos sonhos eu tenho visões. Inconsciente e visões quando você está consciente. As visões, elas vêm do campo aberto do espírito, da experiência, pode dizer, estamos numa realidade completamente distinta da dimensão terrena. Então, dentro da dimensão da visão, anota aí, dentro do campo de visões, nós temos dimensões de espírito para ver visões. Flashes, insights, que são aquelas fotos rápidas, você tem uma impressão do sonho, da visão. Pá. Você está orando, você tem uma impressão que apareceu alguém, que alguma coisa foi te dada. Coisas rápidas, são flashes, anota aí, flashes. Insights rápidos. Isso, beleza. Segundo,